Nesses 3 anos que eu tô andando de moto, uma das coisas que eu descobri e que precisa ser dito é do esforço quase heróico que a gente tem por gostar do motociclismo e por tudo que ele faz por nós. E afinal de contas, aqui no Brasil, andar de moto é um ato de muita resiliência, de muita entrega, de muitas coisas que são sacrificadas. Esse vídeo tem um tom mais reflexivo, sim, e a ideia aqui é a gente comparar como é ser motociclista no Brasil versus ser motociclista em outros países de primeiro mundo, mais especificamente os Estados Unidos, que é onde a gente busca muita referência, onde tem uma moeda no qual é o lastro do mundo, que é o dólar, e, afinal de contas, tudo é dolarizado. Então, fica aí, vamos bater esse papo, vamos fazer essas reflexões. Afinal, você está no Moto 40, um canal voltado para quem passou dos 40 e, assim como eu, está a fim de começar a andar de moto. Gente, para começar, vou pedir para você deixar o like, que é super importante. Quando você deixa o like, quando você assiste o vídeo inteiro e não interrompe, e você comenta, você está mostrando para o algoritmo do YouTube que o conteúdo é legal e por conta disso ele distribui organicamente isso para muita gente. Então, quebra essa para mim, deixa o like, comenta, assiste o vídeo, porque você me ajuda, eu não sou remunerado e eu consigo mostrar não só para o YouTube, mas para marcas, para empresas relacionadas ao motociclismo. O conteúdo é legal, é relevante, isso constrói parcerias, beneficia todo mundo. Quem sabe logo mais a gente não tem até aqui brinde, sorteio, eventos e coisas do tipo para vocês. Bom, então vou pedir essa força. Como eu falei, o tom aqui é mais reflexivo. Obviamente, assim, a gente sabe da situação do nosso país. Se a gente fosse seguir pela racionalidade, a gente não faria muita coisa. Eu também não quero comparar e dizer que nós amamos mais o motociclismo que quem vive no país X, Y, Z. O ponto não é isso. Mas o fato é que a gente faz um esforço que é diferente quando a gente compara especialmente aos países de primeiro mundo e boa parte dos países da América do Sul também. Por quê? Porque aqui realmente tudo é muito difícil. Existem realidades no nosso cotidiano de motociclismo que lá fora nem passa pela cabeça de quem anda de moto. E é isso que a gente vai falar. Eu vou começar pelo mais óbvio, que é a comparação do custo da moto, né? A gente sabe que o nosso real está super desvalorizado há mais de 10 anos. A gente tem os juros mais altos do mundo, é vergonhoso isso. Então, para quase todo mundo, a realidade é financiar uma moto. E aí, quando você olha no final do financiamento, você pagou uma moto e meia ou mais, dependendo do caso. Então, vamos começar a falar de moto. Para isso, eu tenho a minha cola aqui, eu fiz uma pesquisa. Eu peguei 3 modelos de moto só para a gente ter segmentos e preços diferentes aqui para a gente comparar. Tá? Vocês têm ideia de qual é a moto mais vendida nos Estados Unidos nesse momento ou em 2024 até agora? Eu fiquei pasmo quando fui ver. É a Kawasaki Z650. Então a gente vai comparar ela. A gente vai comparar outro best-seller, que é a BMW GS 1250, e a Big Trail que mais vende aqui no Brasil. Também é nos Estados Unidos, inclusive ela é a 3ª moto mais vendida lá. E aí, por último, eu peguei a minha moto, tá? A Triumph Street Triple 765 RS. O que eu tenho aqui como fazer comparação de preço? Porque puramente comparar o preço da moto, converter para o real, isso não faria sentido. A gente tem que fazer aqui um exercício do poder de compra. A gente tem que analisar nosso salário mínimo versus o salário mínimo de um americano. E entender quanto tempo a gente leva para pagar uma moto e eles levam para pagar uma moto. Isso falando de uma compra à vista, tá? Se a gente for fazer um exercício de juros, o negócio fica absolutamente ridículo, mesmo com a inflação que eles têm hoje.
Então, para vocês terem uma ideia, uma Z650 lá nos Estados Unidos ela custa 7.249 dólares e ela está 47.550. Eu peguei como base o salário mínimo da Flórida, que é de 13 dólares por hora. Isso dá aproximadamente 2.200 dólares por mês, se você considerar uma jornada aí de 160 horas. Aqui no Brasil, olha só o absurdo. O nosso salário mínimo é de R$ 1.558. Então, é uma piada. Usando a taxa de 5,50 para o dólar, a diferença ela é absurda. Aqui o nosso salário mínimo basicamente dá uns 300 dólares. Tá? Então assim, um americano comprar uma Z650, ele precisa de 3 salários mínimos e 24. Ou seja, em 3 meses e meio, o cara paga uma Z650. Vocês têm ideia de quanto é que nós precisamos para pagar uma moto dessa? 30 salários mínimos e meio. Ou seja, você passa quase 3 anos para pagar essa moto. BMW GS 1250. O americano precisa de 9 salários mínimos e 26. Veja, um pouco mais de 9 meses. Nós precisamos de 88,38 salários mínimos. Ou seja, quase 90 meses. Se for a minha moto, a Street Triple, que aqui custa 74 mil e lá custa 12.995 dólares, o americano precisa de quase 6 meses para pagar, 5,80 salários mínimos, e o brasileiro precisa de 47,5. Ou seja, estamos falando aqui em 4 anos para pagar a moto. Claro, que é uma situação hipotética, né? Levando em conta que você ganha um salário mínimo e poderia dedicar tudo isso para a moto. É só para a gente ter uma referência e entender o poder de compra, como nós estamos defasados. Bom, aí depois da compra da moto, você tem uma outra coisa, né? Você tem os custos adicionais. Então, por exemplo, aqui IPVA e licenciamento. Ou seja, a gente paga imposto de algo que a gente já comprou e na compra pagou imposto. É uma coisa que é vergonhosa. Levando em conta o estado de São Paulo, a gente está falando de 2% de IPVA, você pega uma moto como a GS 1250, o IPVA dela é de quase R$ 2.600. Tá? Da Triumph é 1.480. Então, assim, lá nos Estados Unidos, como é que funciona? Lá não tem IPVA. Lá você paga uma taxa de licenciamento que ela é baseada no peso do veículo. O Toyota Corolla paga a mesma taxa de licenciamento do que uma Lamborghini, porque o peso é mais ou menos igual, a mesma faixa de peso. E isso, taxa de licenciamento nos Estados Unidos é coisa de $100 por ano. A gente aqui paga o licenciamento, seguro obrigatório, o IPVA. Então, no mínimo, se você tem uma GS 1250, você gasta aí coisa de quase R$3.000. Estamos falando, se a gente for converter, coisa de $600. Então, disparidade na compra à vista, disparidade em documentação e manter. Bom, se você já está alarmado com essa questão da compra da moto, calma que vai ficar pior. Vamos falar de seguro. Como que funciona seguro nos Estados Unidos? Você é obrigado a ter um seguro contratado para terceiro, não para você. Por que isso? Porque lá, se acontecer de você bater, estragar a propriedade alheia ou machucar alguém num acidente, você vai responder criminalmente por isso e ponto. Então, assim, se você não pagar, você responde. E aí você corre o risco de ser preso. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente, né? Aqui no Brasil, dane-se o terceiro, me põe na justiça, vai rolar isso durante anos, se eu tiver que pagar, vai ser parcelado lá na frente, ou seja, um caos. Então aqui a gente tem que fazer seguro para nós, primordialmente, é o que a gente olha, e depois a gente pensa no terceiro. Infelizmente é assim que a maioria das pessoas pensa.
Mas nos Estados Unidos, contratar para você mesmo encarece demais. Eu fiz uma simulação aqui, na realidade, eu tenho família lá, eu pedi para o meu cunhado fazer, ele tem mais ou menos o mesmo perfil, tem mais de 40, mora na Flórida, e a moto seria usada só para lazer. E aí, ele fez só desse que é obrigatório, que seria para cobrir terceiro. Então, para vocês terem uma ideia, de uma GS 1250, ele me mandou aqui, mas tem se você tem alarme e bloqueador na moto, sai $22 por mês. Se a gente for para a Z650, sai $48 por mês. E a minha moto sai $40 por mês. Tá? Lembrando, gente, $40 seria 40 dinheiros. Tá? Não dá para converter, e lá vocês já viram que se ganha em dólar e o salário mínimo é diferente. Então, $40 para um americano é menos impactante no orçamento dele do que R$40 para a gente. Aqui no Brasil, para se ter uma ideia, você sabe quanto você paga da sua moto. Se não sabe, se não comprou sua moto, se prepara. Mas o da minha, pela Suhai, é um seguro que cobre a mim, cobre terceiro, cobre roubo, só cobre PTs, só cobre colisão se a moto der PT, eu pago R$1.600 por ano. Tá? Então, vamos lá. Mais uma coisa para mexer na nossa diferença. E por que aqui o nosso seguro é tão caro? Porque além do preço da moto, das peças, que é tudo muito maior do que lá, ou do carro de um terceiro, a gente tem uma coisa que nenhum cidadão de primeiro mundo tem que conviver, ou imagina que isso possa acontecer, que é alguém meter a arma na sua cabeça para levar a sua moto. Uma situação que está absolutamente fora do controle nos grandes centros, São Paulo, Rio, enfim, nas capitais, mas São Paulo e Rio é muito pior. E para ter uma ideia, nos Estados Unidos é muito difícil encontrar os dados, tá? Então eu tive que fazer uma pesquisa no Google aqui, eu deixo as fontes para vocês na descrição. Mas nos Estados Unidos foram roubados, e aqui não dá para separar se é roubo ou furto, mas entre roubos e furtos, 51 mil motos em todo o país, num país que tem 300 milhões de habitantes. Aí, vamos comparar isso com Grande São Paulo. Foram roubadas quase 32 mil motos. Então, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos são 347 milhões de pessoas. Em São Paulo são 21 milhões de pessoas. Então, o que isso quer dizer? Que lá nos Estados Unidos aproximadamente um roubo de moto para cada 6.652 habitantes. Em São Paulo, é um roubo de moto a cada 672 habitantes. Ou seja, aqui ou na Grande São Paulo, se rouba quase 10 vezes mais motos do que nos Estados Unidos. Mesmo que você tenha o seguro e pagando mais, você ainda está no baita do risco de perder a sua vida por estar de moto. Agora vamos falar de outra coisa que você precisa comprar para andar de moto. Vamos comparar isso com os Estados Unidos. Equipamento de segurança. E aqui, gente, não é nenhuma preferência pessoal, tá? Mas eu tive que pegar uma marca que tem lá fora e que tem aqui. Não daria para pegar as marcas nacionais, que obviamente vão ser muito mais baratos, mas é só um exercício de suposições. Tá? Então não venham aqui me criticar porque você está pegando um produto super caro. Eu tenho que fazer essa comparação. Lá não vai ter Tex, X11, HLX, entre outros. Então eu peguei a Alpine Stars, que é a importada que a gente mais vê aqui, que mais é comprada, que mais o pessoal gosta. Peguei algumas peças diferentes. Então eu peguei um macacão, o GP Force da Alpine Stars, que é o macacão de entrada. Quanto custa lá? $1.060 lá no Revzilla. Aqui no Brasil, mais barato que eu vi, via Google Shopping, R$7.400. O americano precisa de 15 dias para comprar isso, 0,47 salários. O brasileiro precisa de 4,75, ou seja, quase 5 meses para comprar o mesmo macacão. Uma bota, uma SMX6, lá $329, aqui R$1.800. O americano precisa de 0,15 salários mínimos, e nós precisamos de
1,16. Mais de um mês para comprar um par de botas. Luva, Alpine Stars SP8. Lá $120, aqui R$700. O americano precisa de 0,05 salários para comprar e a gente precisa de quase meio salário. Uma jaqueta SMX0. $279 lá, aqui R$2.136. O americano 0,12 salários, nós 1,40. Se for uma calça, a Ranjette Air, $289 lá, aqui R$1.709. O americano precisa de 0,13, nós precisamos de 1,12. Um capacete, peguei o HJC, que é vendido aqui, que é vendido lá, o RFA 12. Lá ele custa $600. Aqui, o mais barato que eu vi no Mercado Livre foi R$4.000. Lá se compra com 0,27 salários mínimos, aqui 2,63. Se você comprar a moto hoje e ficar duro, você espera 3 meses para subir na moto, até pagar o teu capacete. Custo total, aqui se fosse toda essa brincadeira, tá? Obviamente a gente tem coisas mais baratas. E não precisa do macacão, enfim. Só exercício de comparação, tá, pessoal? Não me xingue. Custo total, lá, $2.677. Aqui, R$16.793. Lá, um salário, 20, aqui quase 11 salários mínimos. Pois é, minha gente. E aqui, ainda tem outras coisas que são muito difíceis da gente abordar de uma forma mais precisa, como, por exemplo, situação das nossas estradas. Nós temos boas estradas? Nós temos. Mas não é pelo país inteiro. Elas ficam restritas a certas regiões. Mesmo em São Paulo, tem estradas que não estão em condições boas. Então, não dá para comparar. Aí tem o custo de pedágio. Aqui também é muito mais caro do que lá. Pedágio aqui na Dutra tá coisa de R$7 cada pedágio. Nos Estados Unidos você não vê pedágio de $7. Ou raramente vê um pedágio de $7. Outra coisa que eu não consegui averiguar, mas é preço de revisão. De peça a gente sabe, né? Porque todo mundo aqui em algum momento já comprou coisa de fora, mandou vir, alguém trouxe, então de peça a gente sabe que é realmente muito mais barato. Mesmo com o nosso câmbio do jeito que tá, fica mais barato comprar de fora do que comprar aqui. Às vezes até pagando imposto. Mas de revisão não dá para contabilizar. Pressuponho que também seja muito mais barato. Então assim, gente, comenta aí se eu esqueci de contabilizar alguma coisa. O fato é que, de novo, é um ato de muita resiliência, muito amor pelo motociclismo, porque não faria sentido nenhum. Isso sem contar o medo que a gente passa, o medo quem está em casa passa por nós. Não que lá não aconteça, mas aqui as coisas são piores até por essa questão de assalto. Não estou nem entrando no âmbito de acidente. Eu acho que a gente precisa revisar tudo isso e a gente precisaria encontrar uma forma de se unir e reivindicar um pouquinho mais pelos direitos que a gente tem. Porque a gente paga tudo muito caro para isso, para ter a nossa terapia. É muito mais caro que um americano, por exemplo, paga. Isso está ligado a imposto, está ligado a uma situação econômica, política, que eu não vou entrar muito nos méritos aqui. Esse não é o ponto. Agora, eu definitivamente acho que enquanto a gente ficar brigando por políticos e não contra políticos, e entender que esses caras não são heróis, eles são servidores públicos, eles estão lá para nos atender, nos servir e não para ser idolatrados, nada nesse país vai mudar. E, obviamente, o motociclismo, o custo de tudo isso, menos ainda, porque isso aqui, ó, é um grãozinho de areia num monte de outros problemas que esse país tem. Mas é o que nos move, é o que nos deixa apaixonado, é o que nos faz sair sábado ou domingo de manhãzinha, nem que seja para ir tomar um café a 50, 60 quilômetros com os amigos, ou para fazer aquela viagem até o Ushuaia, até o Atacama, até o Alasca. É isso que nos move e a gente deveria lutar mais com unhas e dentes para mudar todo esse cenário. Porque se a gente muda isso, a gente traz mais gente, a gente consegue ter mais motos, a gente consegue andar com mais segurança, a gente consegue investir. Né? Gente,
É isso, desculpem o tom de desabafo, mas acho que essa reflexão tem que ser feita, todo mundo precisa entender isso, e você que vai começar precisa ter um choque de realidade, se é que ainda não teve, referente a tudo isso. Faz um favor, comenta aqui embaixo se tem algo que ficou faltando de toda essa análise que eu fiz. Se você tem mais informações a respeito, aqui embaixo na descrição sempre rola papos muito legais. Deixa o like, não te toma tempo, não te custa nada. Você só precisa meter o dedo no celular ou no teu controle remoto, porque a maioria de vocês assiste pela TV que eu sei. Compartilhe esse vídeo e, por favor, se inscrevam no canal. Só 10% da audiência está inscrita no canal. Gente, se inscrevam, me ajudem aí, tá bom? Valeu e até mais.